Ok, gente, então voltando, nós vamos falar agora a respeito da questão da mensagem do reino. E isso na cristologia é algo muito interessante, porque quando isso é mal interpretado, isso gera um problema muito grande. E eu tenho visto por aí uma onda de falsa interpretação da chamada mensagem do reino, que tem induzido a igreja a esta falsa teologia da prosperidade. E tudo começa com a dificuldade que algumas pessoas têm de entender a diferença entre os dois testamentos que nós temos na Bíblia. Nós não temos na Bíblia dois testamentos por acaso. Por que uma única pessoa faria dois testamentos? Ela só faz dois testamentos se ela tiver dois grupos de pessoas diferentes que ela quer beneficiar. É o caso de Deus. Tudo começa com a má interpretação do que a palavra velho significa. Quando nós falamos Velho e Novo Testamento, nós não estamos falando de um testamento caduco e um outro testamento que está em vigência. Absolutamente. A Bíblia é toda plena na sua inteireza. A palavra velho aqui diz respeito àquele que é mais antigo, aquele que é antes ou primeiro, não no sentido de caduco. Não há nada caduco no Velho Testamento. O que nós precisamos entender é o que é que o Velho Testamento tem a ver com Israel e o que é que o Novo Testamento tem a ver com a igreja. A razão do porquê Deus tem dois testamentos é porque ele tem dois povos. Quando começou a era dos pais da igreja, depois da morte dos apóstolos, que os líderes da igreja subsequentes começaram a influenciar a doutrina da igreja, o destino da igreja, começaram a surgir algumas heresias. Uma delas é a famosa teologia da substituição. A teologia da substituição ensina que a igreja é o novo Israel de Deus, que a igreja substituiu Israel. E a pessoa, para poder fazer uma afirmação dessa, ela tem que ignorar o livro de Romanos inteiro. Porque Paulo é tão claro em Romanos, quando ele diz que nós, os gentios, somos jambuzeiros bravos, que fomos enxertados na boa oliveira. Entendeu? E que Deus não rejeitou a Israel. Deus trouxe uma cegueira parcial a Israel até que o tempo dos gentios se complete. Mas Israel continua sendo o povo de Deus, o povo que estabelecerá o reino de Deus sobre a terra. Então o que acontece? O maior propagador da chamada mensagem do reino é um pastor das Bahamas chamado Myles Munroe. É um tremendo homem de Deus. Eu particularmente tenho uma grande admiração por ele. Poucos explanam a Bíblia como ele. E ele levantou essa bandeira da mensagem do reino com muita veemência, e como ele é muito bom no que faz, ele prega esta mensagem de tal forma que te envolve completamente. E se você não tiver um fundamento bíblico muito sólido para entender aonde que o desvio acontece, você não vai perceber. Porque a mensagem é autêntica, não tem nada de errado com a mensagem do reino. Amanhã ou depois as pessoas vão estar ouvindo isso aí na internet, ou seja lá o que for, por causa da gravação. Então não poderão dizer, o pastor Jefferson está ensinando por aí que a mensagem do reino não é autêntica. Absolutamente. A mensagem do reino é autêntica. Da maneira como eu já ouvi o Myles Munroe pregar e outros aí, ela é autêntica. Então onde é que está o problema da mensagem do reino? O problema está no fato de que a mensagem do reino não é para a igreja, é para Israel. E quando as pessoas confundem esse pequeno detalhe de que quem tem a responsabilidade, a missão de estabelecer o reino de Deus na face da terra é Israel e não a igreja. Isto causa um rombo, uma diferença gigantesca. Ou seja, a mensagem que as pessoas pregam por aí sobre o reino, ela é autêntica, ela só está sendo pregada para o povo errado.
Então, para vocês entenderem, a coisa toda começa da seguinte forma. Os pregadores da mensagem do reino, eles fazem algumas afirmações que quando você leva para o escrutínio bíblico, elas não se sustentam, tá? A primeira afirmação é: Jesus não pregou outra mensagem que não fosse a mensagem do reino. Essa é a primeira afirmação que eles fazem. E essa afirmação é feita baseada em alguns princípios da palavra, tá? Por exemplo, Mateus 4:23, quem quiser abrir, abra, mas eu não vou poder esperar. Mateus 4:23 diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Tá? Depois vem Mateus 9:35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias do povo. 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Marcos 1:14. Diz assim: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. Lucas 4:43. Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isto fui enviado. Tá? E Lucas 5:1. Diz assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E por aí vai. Essa é a primeira afirmação. Jesus não pregou outra mensagem que não fosse o reino de Deus. A segunda afirmação é que Paulo também não pregou outra mensagem que não fosse o evangelho do reino. E eles usam um texto até interessante. No último capítulo do livro de Atos, capítulo 28, o livro de Atos termina de uma forma muito curiosa. Ele termina da seguinte forma, Atos 28, versículo 30 em diante. Diz assim: Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo. Verso 31, esse verso é o verso-chave para as afirmações que eles fazem. Pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Bom, baseado nessas informações que eu acabei de dizer, os pregadores da mensagem do reino dizem que a igreja não deveria estar pregando outra coisa que não fosse a mensagem do reino. E essa mensagem do reino é uma mensagem de domínio, estabelecimento do reino, o que na mente deles imediatamente e inevitavelmente vai contra a mensagem do arrebatamento da igreja, ou seja, a mensagem do arrebatamento da volta de Jesus em 2 etapas, pré-tribulacionista. Porque se a igreja tem que estabelecer o reino de Deus, não faz sentido a igreja ser arrebatada da terra. Porque a igreja tem que estabelecer o reino de Deus na face da terra. Então, um desvio vai levando ao outro. Tá? E então, onde é que está o problema? Já que alguns textos falam claramente sobre o evangelho do reino. Eu vou mostrar para vocês agora onde é que estão os detalhes que às vezes eles perdem. Vamos começar por Marcos 4:23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando aonde? Mateus 4:23. Não me confunde não, Viviane. Ora. Igual eu falei, o livro errado foi só para ver se desmonta no lugar. Mateus 4:23. Leiam esse texto para mim. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Ok, agora vai para 9:35. Mateus 9:35. Percorria Jesus todas as cidades e a mesma coisa, ensinando na sinagoga deles. Na sinagoga deles. Ok, muito bem. A primeira coisa é que Jesus não pregou somente o reino. Jesus também falou sobre o novo nascimento.
Foi Jesus que falou para Nicodemos a respeito do novo nascimento, né? Quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Ok. Por que Jesus pregava o reino de Deus? Por uma razão muito simples. Porque Jesus não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus não podia pregar algo diferente, porque Jesus não veio pregar aos gentios. Jesus veio pregar para Israel. A mensagem ou a missão de pregar Jesus para os gentios seria dada a outra pessoa. Tanto que toda vez que Jesus interagiu com alguém que não era judeu, virou notícia. A mulher cananeia, o centurião romano. Toda vez que Jesus interagiu com alguém que não era da casa de Israel, aquilo saiu na primeira página do jornal. Porque não era normal. Ele não veio para interagir com os gentios. Ele veio interagir com Israel. E ele disse claramente, tanto que como é que começa o livro de João? A partir do capítulo 1, a partir do versículo 10, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Aí tem um ponto e vírgula e diz, mas a todos quantos o receberam. O problema é que entre esse veio para o que era seu e os seus não receberam, tem um ponto e vírgula aí, entre uma frase e outra tem algo acontecendo no mundo espiritual. Porque ele veio para trazer a mensagem do reino de Deus para os filhos do reino, e os filhos do reino não aceitaram. Então houve um processo de inserção, que foi quando Deus teve que levantar Paulo para então pregar um outro evangelho, que é o evangelho de Paulo, ou seja, o evangelho da graça. Então a mensagem do reino e o evangelho do reino são autênticos, só não são para a igreja. Eles são para Israel, porque Israel, o povo de Israel, os filhos de Israel, são os filhos do reino, porque eles são descendentes direto de Abraão. Então, quando um judeu nasce, já nasce com direito ao reino, você está entendendo? É um cidadão natural do reino de Deus. Agora, não significa que o judeu é automaticamente salvo, porque a salvação é em Cristo. Por isso então que Jesus disse para Nicodemos, olha, você tem que nascer de novo para entrar no reino. Tem que nascer de novo. Mas eles já são naturalmente filhos do reino. Muito bem. A segunda coisa é quando eles dizem que Paulo não pregou outra coisa que não fosse o evangelho do reino. Isto, além de ser uma tremenda desinformação, isto é mentira. Em alguns casos é apenas desinformação, é apenas generalização. A pessoa generaliza, tá? Sem falar, irmãos, que a expressão evangelho do reino aparece apenas 5 vezes em todos os evangelhos. São 4 evangelhos, a expressão evangelho do reino aparece apenas 5 vezes. Em lugares específicos. E toda vez que ele aparece, está ligado ao povo de Israel e ao ensino de Jesus nas sinagogas. Diretamente. Os textos estão aí para quem quiser ler. Tá? Qual é a verdade, então, a respeito de Paulo? A verdade a respeito de Paulo é a seguinte. Atos 9,15. O que diz em Atos 9,15? Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então veja bem, Deus não levantou Paulo para levar o evangelho do reino. Deus levantou Paulo para levar o nome de Jesus. Então já está havendo uma pequena mudança. E você vai entender por que um pouco mais à frente. Aí o que acontece? Isso aqui foi quando Ananias teve que ir lá orar por Paulo, né? Você conhece a história depois que ele se converteu. Só que Paulo, quando começou a pregar, por ser judeu, ele entendeu um princípio. Primeiro os judeus, depois os gregos. Não é? Que a palavra grego, inclusive aqui, é a palavra helen, ou helen, que é a mesma palavra para gentio. Entendeu? Então ele fala, primeiro os judeus, depois os gentios, depois os gregos. É uma ordem, é a ordem divina. Tá?
Então o que Paulo fez quando ele começou a pregar o evangelho? Ele foi primeiro aos judeus. Ele chegava numa cidade, o que ele fazia? Ia para a sinagoga. Pregar para os judeus. Porque ele estava, na verdade, imbuído desta missão de levar a mensagem para o seu povo. Só que começou a acontecer algo interessante. Então veja bem, primeiro em Atos 13, 47. Versículo 46 diz: Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: Era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que rejeitais, olha bem, hein? 13, 6. Olha bem que algo começa a acontecer, tá? Primeira viagem missionária de Paulo essa. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: Era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e não julgais digno da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nos mandou: Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. Então, a primeira experiência de rejeição que Paulo teve entre os judeus, essa é a primeira experiência de rejeição. Eu vim trazer para vocês primeiro a palavra. Vocês não querem? Então eu vou para os gentios. Tá? Mas mesmo assim, ele continuou insistindo, até chegar no capítulo 18, versículo 6, quando então o cálice de Paulo derramou. Capítulo 18, versículo 5. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: O vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito, justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto à sinagoga. Portanto, capítulo 18, versículo 6 de Atos, é o turning point, é o momento da virada na vida de Paulo. É quando Paulo entendeu: eu estou perdendo meu tempo indo aos judeus. A minha chamada não é essa. A minha chamada é para os gentios. Então, ele deixa os judeus e vai para os gentios. Aí nasce o evangelho de Paulo. Porque se a missão de Paulo fosse pregar o evangelho do reino, por que ele precisava de um outro evangelho? Não faz sentido. Então, o que acontece? Paulo recebeu o evangelho do reino, porque ele é judeu, e recebeu de Jesus a missão de traduzir o evangelho do reino para um povo que não pertencia ao reino. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Estava dando para um grupo aqui hoje mais cedo. Quando você sai do Brasil e vem para cá, por exemplo, quem está acompanhando essa discussão imigratória, da lei de imigração, está lendo a respeito e tal, poucos americanos estão, sabe por quê? Não interessa para eles. Não interessa para eles. A maioria dos americanos não tem a menor ideia como que se consegue um green card nesse país. Eles não têm nenhuma informação sobre visto, que tipo de visto você precisa, nada disso. Sabe por que eles não sabem disso? A razão por que eles não sabem é porque eles não precisam. Eles são filhos do reino, filhos da terra. Portanto, o discurso do presidente da República para os americanos é um. E o discurso dele para os imigrantes é outro. Porque ele não pode pregar para os imigrantes a mesma mensagem que ele está pregando para os filhos do reino. São duas mensagens completamente diferentes. São dois povos. Então, os filhos do reino têm direito legal, é um direito natural. Eu estava até falando para eles aqui, por que imigrante às vezes prospera mais aqui do que americano? Porque eles chegam aqui e eles entendem que a coisa é uma dádiva, é uma graça divina. Quando o imigrante chega aqui e compra uma casa, é uma celebração. Se ele é cristão, ele vem para a igreja, dá testemunho, glória a Deus, celebra. Por quê? Porque ele sabe que ele não tinha direitos nessa terra. Ele chegou nessa terra sem direitos, foi enxertado na oliveira, recebeu um green card, ou seja, recebeu de graça o direito de poder morar na terra, o que torna ele muito mais grato. É mesmo, pastor. Está entendendo?
Então, o imigrante trabalha com mais afinco, se dedica melhor e é muito mais grato, porque ele entendeu, eu não tinha direito nessa terra e esse direito me foi dado por um ato de graça. Então, por exemplo, a hora que essa lei passar na Câmara, passou no Senado, está em discussão na Câmara. A hora que ela passar na Câmara, vai ser uma celebração, não vai ser? Eu sei que vocês vão fazer um culto de ação de graça, nós também vamos fazer. Por que nós vamos fazer? Porque está nos sendo dado um direito que nós não temos legalmente. É um ato de graça. Foi um ato de graça o que o Senado fez. É um ato de graça que a Câmara vai fazer. Quando o presidente assinar aquela lei, ele estará nos dando um ato de graça. Nós vamos estar sendo enxertados nessa oliveira para passarmos a ter direito a este reino que não é nosso por direito. Está entendendo? Aí nasce o Evangelho de Paulo, Romanos 2,16. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Por que não segundo o Evangelho do Reino? Por que não? Se fosse Israel, tudo bem, mas julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo não pode ser segundo o Evangelho do Reino. Tem que ser segundo o Evangelho da Graça. O Evangelho de Paulo é o Evangelho da Graça. Romanos 16, 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho, ele está escrevendo para a igreja, não para Israel. Segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Lembra o que Jesus falou para ele? Quando ele foi chamado, falou para Ananias, não vai porque ele é um vaso escolhido para levar o meu nome, não levar o Evangelho do Reino, o meu nome. É uma mensagem de graça. Irmãos, pensa bem, Paulo chegava numa região completamente pagã, como Éfeso, Corinto, por exemplo. Você acha que Paulo, de sã consciência, você acha que Paulo ia chegar em Corinto, Éfeso, um lugar completamente pagão, que nunca ouviu falar sequer de um Deus único, que adorava um panteísmo gigantesco de tantos deuses? Paulo ia chegar numa cidade daquela e falar do reino? Claro que não, isso é insano. O que Paulo fazia era pregar uma mensagem de graça, ou seja, vocês não fazem parte desse reino, vocês não têm direito à salvação, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, e se você crê no Filho de Deus, você passa a ser inserido nesse reino, não por mérito, mas por graça. Então a mensagem, o Evangelho, é o Evangelho da graça e não do reino. Então, inclusive, pode ler o discurso de Paulo em Atenas, que você vai ver que é um discurso de graça. É um discurso de graça. Então, ele fala que aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho. O meu Evangelho. E a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, olha aí, que desde tempos eternos estava oculto. Que mistério é esse? O Evangelho da graça, a igreja. Esse é o mistério que estava oculto, porque o Evangelho da Graça e a igreja não aparecem no Velho Testamento. Porque o Velho Testamento não tem a ver com a igreja, diretamente, em termos doutrinários. O Velho Testamento tem a ver com o Evangelho da Graça, com o Evangelho do Reino e com o povo de Israel. Por isso que o Evangelho da Graça e a igreja é um mistério oculto desde os tempos antigos. Aí, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, ele diz assim: lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, olha bem, ressuscitou dos mortos segundo o meu Evangelho. Meu Deus. Então, o Evangelho da Graça começa aonde? O Evangelho da Graça nasce na ressurreição. Por que o Evangelho da Graça nasce na ressurreição? Porque enquanto Jesus estivesse vivo, ele não podia ir a outro povo senão aos filhos de Israel. Enquanto ele estivesse vivo, ele tinha que se manter dentro das bordas de Israel. Qual foi a referência que deu a Augusto? Por isso que ele, 2 Timóteo 2,8, por isso que Jesus nunca saiu de Israel, a não ser quando era criança levado para o Egito para salvar a vida. Jesus adulto nunca saiu das bordas de Israel. Ele ia nas fronteiras, Decápolis, ele ia naquela região ali, mas ele nunca saiu das fronteiras, das bordas de Israel. 33 anos, ele nunca saiu das bordas. Quem entendeu até agora, irmãos? Mas se vocês perceberem, o desvio é sutil, muito sutil. Então você pega uma mensagem autêntica,
a mensagem do reino, a mensagem do evangelho do reino, e começa a pregá-la para a igreja. O que vai acontecer? Você começa a desviar a visão da igreja da eternidade. Porque a diferença é muito grande. Olha o que diz Mateus 8:11. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dente. Ora, tem dois grupos aqui. Tem os filhos do reino e tem os que virão do Oriente e do Ocidente. Quem são essas pessoas? Ou seja, o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, muitos gentios virão, por causa da igreja, e se assentarão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó do reino. Ou seja, eles passam a fazer parte do reino, mas eles não são filhos do reino. Os filhos do reino serão lançados. Eles passam a fazer parte do reino por causa da graça. E os filhos do reino são quem? Os judeus, Israel. Então Jesus basicamente está dizendo o seguinte: muitos gentios virão, se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, enquanto muitos judeus irão para o inferno. Porque a salvação ainda é pela graça em Cristo Jesus. Não importa se você é judeu, não importa se você é gentio. Não há salvação sem Cristo. Então o que acontece? Se você é judeu ou gentio, você não há como você ter acesso ao reino sem Cristo. Mas isso não desfaz a diferença entre o que é filho do reino e o que está sendo enxertado lá pela graça. Quem entendeu até agora? Olha Lucas 13:29, já te dou a palavra, irmão. Lucas 13:29. E virão do Oriente e do Ocidente e do Norte e do Sul e assentar-se-ão à mesa do reino de Deus. E eis que derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros que há de ser os derradeiros. Tem como ser mais claro isso? A Bíblia classifica claramente. A Bíblia divide o planeta Terra em duas categorias: filhos do reino e não filhos do reino. Quem são os filhos do reino? O povo de Israel. Quem não são os filhos do reino? Todos os demais. Então quando alguém diz que a igreja, que o povo evangélico são os filhos do reino, eles estão fazendo uma adulteração de um princípio ativo da Bíblia. Eles estão consciente ou inconscientemente, eles estão adotando a teologia da substituição, dizendo consciente ou inconscientemente que a igreja é a substituta de Israel, quando isso nunca foi dito em lugar nenhum da Bíblia. Eu desafio qualquer pessoa ouvindo essa gravação a me mostrar na Bíblia onde que a Bíblia diz que a igreja substitui Israel. Não existe isso em lugar nenhum. Portanto, eu vou repetir: a mensagem do reino é autêntica, super autêntica, 100% autêntica. Ela só não é para a igreja, ela é para Israel. Qual é a mensagem fundamental da mensagem do reino? A mensagem fundamental é que a igreja, que a missão da igreja é estabelecer um reino de Deus na face da terra. Quando isso não é verdade. Várias razões do porquê isso não é verdade. Razão número 1: a igreja não é territorial. E o reino de Deus é territorial. Tá? O reino de Deus será estabelecido na terra a partir de Jerusalém. O trono do Messias será estabelecido em Jerusalém, e lá será a sede do reino de Deus por 1000 anos. A igreja não pode ser o organismo que faz isso, porque a igreja não tem acesso a Jerusalém. A igreja não é territorial. Esta missão é de Israel. É por isso, gente, que Israel passou a vida inteira guerreando para não perder a Palestina, para não perder o território. Guerra civil, guerra com outras nações, constantes, e sempre guerra. Agora, o que acontece? Quando Deus chega para Israel, fala: ó, entra na terra, tá lá, expulsa os jebuseus, mata todo mundo, mata criança de peito, destrói tudo. A terra é de vocês, tá? Aí quando chega a igreja, Deus fala assim através de Paulo, né? No livro de Efésios, capítulo 6, no texto da armadura, né? Às vezes eu sempre confundo o 4 com o 6.
capítulo 6 de Efésios, o texto da armadura. A Bíblia diz claramente assim: a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Olha a diferença, é como se a Bíblia estivesse dizendo: não confunda a missão de vocês com a missão de Israel. 6:11. A missão de Israel é lutar contra a carne e sangue. Israel não tem consciência de Satanás, de demônios, de principados, potestades. Israel não tem consciência de nada disso. Israel está preocupado com Hamas, com Hezbollah, com Síria, com Irã, Iraque, com Turquia, Arábia Saudita. É com isso que Israel está preocupado. Enquanto que a igreja não está preocupada com o Irã, com o Iraque, com o Hezbollah, com nada disso. A igreja está preocupada com principados, potestades, príncipes das trevas desses séculos, hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Ou seja, Deus deu para Israel uma missão e deu para a igreja uma outra missão completamente diferente. A missão. Por isso que Israel continua lá, plantado. Ontem eu estava vendo na reportagem exatamente isso. Começou, o John Kerry está lá tentando reunir Israel e os palestinos para uma conversa, e os palestinos falaram: qualquer negociação de paz tem que negociar, nós temos que negociar uma parte de Jerusalém, nós queremos que Israel volte para a borda antiga da época da Guerra dos 6 Dias, 1976. Aí o Netanyahu falou assim: não tem nenhum tipo de negociação se isto exigir a inclusão de Jerusalém. Nós não entregamos Jerusalém, Jerusalém é nossa e ponto final. Por que o diabo quer Jerusalém? Me explica. Olha o tamanho do planeta Terra. Por que o diabo quer Jerusalém? Porque Jerusalém é a sede do reino. Gente, pensa bem. Por que tem que ser Jerusalém? Por que todo mundo quer Jerusalém? Todo mundo quer Jerusalém porque o diabo quer Jerusalém. E o diabo quer Jerusalém porque se os judeus perderem Jerusalém, o estabelecimento do reino de Deus está comprometido na face da terra. Porque as profecias dizem que o reino será estabelecido em Jerusalém. E isso não é missão da igreja, não é missão da igreja, é missão de Israel. Agora, por que a Bíblia manda nós orarmos por Jerusalém? A Bíblia não manda nós atacarmos o Hamas, a Bíblia não manda a gente atacar o Hezbollah, a Bíblia manda a gente orar por Jerusalém. Por quê? Porque enquanto Israel peleja pelo estabelecimento do reino, a igreja protege Israel no mundo espiritual. Agora, por que a igreja protege Israel no mundo espiritual enquanto ele guerreia? Por causa da gratidão de termos sido inseridos nisso pela graça. É isso mesmo, meu Deus. Porque nós não tínhamos direito a esse reino. Está entendendo? É verdade. Nós somos brasileiros. Vocês são de onde? As duas? Salvadorenha, mexicana. Brasileiros, brasileiros. Nós temos direito a alguma coisa a Jerusalém? Não! Nós não temos direito a esse reino. Nós somos inseridos pela graça. Nós recebemos o green card do reino dos céus, com todos os direitos dos filhos do reino. Mas nós não somos filhos do reino. Nós somos inseridos aí pela graça. E quem não entende isto que eu estou explicando para vocês causa uma grande confusão na mente do povo, na mente da igreja, porque desvia o foco real da igreja, o foco verdadeiro da igreja, que é a eternidade. Amém? E eu quero agora responder a última pergunta, que ficou uma sem responder, para quem não percebeu. O senhor abordou aí que a mensagem é do reino, primeiro, que ela não é territorial, você ia dar mais algumas explicações. Não, agora. Então, a igreja não é territorial, a igreja não tem posse de Jerusalém, o reino será estabelecido em Jerusalém, como profetizado em vários lugares, inclusive em Ezequiel, do capítulo 39 do capítulo 40 em diante de Ezequiel, tudo sobre o milênio, sobre o estabelecimento do reino de Deus no milênio. Entendeu? A igreja não é territorial, a igreja não tem posse de Jerusalém, a igreja não é fronteiriça, a igreja é uma igreja sem fronteira. Eu nasci no Brasil, estou aqui pastoreando nos Estados Unidos da América. Para chegar aqui eu não tive que fazer guerra, tomar o governo, blá blá blá. Não, a igreja não tem fronteira, porque a igreja não é territorial, estão entendendo? Israel é diferente. Israel tem que ficar onde está, porque Israel é territorial. Aquilo ali é a região onde o reino será estabelecido. Entendeu? Então, se você prega essa mensagem erradamente para o povo, o que acontece? Você começa a gerar um povo soberbo.
Não, nós temos direito ao reino, nós temos que pregar a mensagem do reino. Não, nós temos que pregar a mensagem da graça. Nós temos que dizer para o povo, vocês deveriam estar no inferno, nós não tínhamos direito a isso, mas por misericórdia nós fomos enxertados nessa boa oliveira e pela graça fomos salvos. Isso não vem de nós, não vem das obras, vem de Deus para que ninguém se glorie. Não é mérito. Estão entendendo, irmãos? Então, deixa eu só responder essa última questão, que agora vale a pena. Por que Paulo, que é o Holy Grail dos pregadores da mensagem do reino, é Atos capítulo 28. Então vamos voltar para lá. Vamos entender por que Paulo ficou... por que Paulo pregou a mensagem do reino, então, no final do livro de Atos? Isso aqui é o bibelô dos pregadores da mensagem do reino. Diz assim, versículo 30. E ficou Paulo 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertinentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Bom, em primeiro lugar, eles ignoram a exegese do texto. Tá? A exegese do texto diz que Paulo fazia duas coisas. Olha o texto aí. Me diga quais eram as duas coisas que Paulo fazia. Pregava e ensinava. Ok, pregava o quê? O reino de Deus. E o que mais? As coisas pertencem ao Senhor coisas Jesus. referentes ao Senhor Jesus. Ok, então Paulo fazia duas coisas. Eles não dizem isso. Tá? Eles só dizem que Paulo pregava, ficou 2 anos pregando o evangelho do reino de Deus. Isso não é verdade. Paulo fazia duas coisas. Ele pregava o reino de Deus e ensinava as coisas pertencentes ao Senhor. Se fosse a mesma coisa, não precisava ter esse e. É isso mesmo. Ele pregava o reino de Deus e ensinava com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo. Ele fazia duas coisas. Agora vamos entender por que ele fazia duas coisas. Que é outra coisa que eles não dizem. Dá uma olhada no capítulo 28, o início do capítulo 28. 28:11. 3 meses depois partimos num navio de Alexandria que invernava na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Pollux. Deixa eu adiantar mais um pouquinho. Alguns irmãos rogaram, e logo, ok, verso 16. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta com o soldado que o guardava. E aconteceu que, 3 dias depois, Paulo convocou os principais judeus. Olha aí porque o reino. Eles não dizem isso, porque eles pegam o versículo isoladamente, combinado com aqueles textos que eu li dos evangelhos, para poder dizer o que dizem. E aconteceu que 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus e juntos eles lhes disse: varões irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum de morte. Mas opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo contudo de que acusar a minha nação. Por esta causa vos chamei para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Então eles lhes disseram: nós não recebemos acerca de ti cartas algumas da Judéia, nem veio aqui algum irmão que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. E havendo-lhes eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele à pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los. Por que ele está falando do reino de Deus? Porque eram judeus. Então olha a coerência. A razão do porquê Paulo estava falando do reino de Deus, porque o seu auditório era judaico. Está entendendo? Testemunho do reino de Deus e procurava persuadi-lo à fé de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde pela manhã até a tarde. Esta é a razão. E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, se despediram dizendo
Paulo esta palavra: bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e dize, de ouvidos ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis, porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem de coração entendam, e se convertam e eu escure. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus, olha bem agora, seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. E havendo ele dito isto, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Aí é que vem o verso 30 e 31. Quando você lê ele dentro do contexto, aí faz sentido. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando. Por que ele fazia 2 coisas? Ele pregava o reino de Deus e ensinava a respeito de Jesus, porque ele recebia judeus e gentios. Então, quando ele recebia judeus, ele pregava o reino. Quando ele recebia gentios, ele ensinava a respeito de Jesus, que é o evangelho da graça. É complicado entender isso, está claro? Mas eles fazem uma confusão disso tão grande, e eles estão trazendo confusão para o meio do povo de Deus. E eu queria deixar isto explicado para os irmãos, porque acredito no que eu estou dizendo. Entender isso que vocês estão entendendo hoje aqui é uma grande bênção, porque tem muita gente aí que não consegue entender. Então eu espero que isso tenha abençoado os irmãos, e nós vamos partir agora para outro ponto.